Olá, pessoal! Nos slides a seguir, nós vamos apresentar as intervenções mais comuns no tratamento do autismo. Sejam bem-vindos. Qualquer intervenção que vai ser feita com a criança com autismo ou Asperger precisa levar em conta alguns aspectos. Então, o que essa intervenção deve fazer? Ela deve estimular o desenvolvimento social e comunicativo dessa criança, porque sem uma interação mínima social, a criança não consegue também ter acesso ao conhecimento ou ao aprendizado. Desenvolver a capacidade de solucionar problemas, para que a criança desenvolva autonomia, autossuficiência, independência. Diminuir ou extinguir comportamentos que interferem no aprendizado e no acesso às oportunidades de experiências do cotidiano, facilitando a adaptação na rotina familiar e da escola e melhorando as interações sociais da criança. Então, as intervenções, elas têm como um dos principais objetivos esse aspecto, tornar a vida da criança funcional, que a criança consiga interagir com as pessoas suficientemente para que possa desenvolver suas atividades, atividades sociais, atividades de higiene, atividades práticas, para que quando ela cresça e se torne um adulto, ela possa ir ao supermercado, ir ao banco, trabalhar e fazer todas as tarefas cotidianas que um adulto comum faz. E também ajudar as famílias a lidarem com a criança autista. Algumas crianças apresentam alguns problemas graves de comportamento, frutos também do autismo, e essas crianças têm crises de agressividade, elas acabam ficando muito introspectivas, isoladas. Então, as intervenções vão cuidar dessa criança, da saúde mental dessa criança, para que ela possa se tranquilizar e interagir, pelo menos, com os pais. A primeira intervenção que nós vamos citar é o TET, que é o Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Esse método foi desenvolvido pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, na década de 1960, pelo Dr. Eric Schopler. Ele atualmente é aplicado pelo Dr. Gary Mesbov, que é o responsável pelo monitoramento da aplicação desse método, e ele utiliza uma avaliação chamada Perfil Psicoeducacional Revisado, que é o PEPR, para avaliar a criança nas dificuldades e habilidades dela. Essa avaliação, ela vai tentar entender quais as habilidades que a criança já tem para que elas sejam reforçadas e desenvolvidas, e também, através desse teste, as habilidades que a criança ainda não possui, para tentar desenvolver essas habilidades na criança. O enfoque é o ambiente físico, a organização da mobília, das rotinas, dos sistemas. E o objetivo é que a criança compreenda o ambiente a ponto de ser funcional, para que ela possa se sentir adaptada, integrada àquele ambiente. Então, esse método ele vai construir o social em volta da criança, para que a criança consiga executar tarefas. Primeiro, tarefas mais simples, como jogar um papel no lixo, como se alimentar, e conforme ela vá crescendo, habilidades mais complexas. Bom, uma outra intervenção é a ABA, Applied Behavior Analysis, que é a análise aplicada do comportamento. Essa intervenção é muito parecida com o condicionamento operante desenvolvido pela psicologia comportamental. E o que consiste nisso? Quando a criança apresenta um comportamento considerado bom pelo adulto, esse adulto reforça esse comportamento, sorrindo, aplaudindo, elogiando, dando uma estrelinha. Nós podemos usar esse método da psicologia com qualquer criança, não só com a criança que tem autismo.
tá? Quando a criança, por outro lado, apresenta um comportamento que não é muito adequado, como uma birra, gritar, morder, arranhar, enfim, então o adulto que está responsável por aquela criança vai reprovar esse comportamento através do quê? De uma expressão, de uma frase de reprovação ou retirando da criança algum benefício que ela já tenha conseguido. Por exemplo, retirar uma estrelinha, tá? É importante a gente colocar aqui que esse comportamento, esse método da psicologia comportamental é muito mais fácil de ser aplicado em uma criança que não tem o autismo, porque a criança com autismo, independente do grau desse autismo, que seja Asperger, ela vai ter uma dificuldade para ler expressões. Você pode, às vezes, falar uma frase de reprovação para ela num tom mais ríspido e mesmo assim ela não vai se incomodar com isso. E se você retirar algum benefício dela, a reação dela pode ser muito pior do que com uma criança comum. Então, esse tipo de intervenção, ela tem que ser feita com muito cuidado, que é a questão do estímulo-reforço, tá? Porque não é com toda criança que tem autismo que vai funcionar isso e é muito delicado você escolher o tipo de reprovação ou de benefício que você vai retirar dessa criança se ela tiver um comportamento inadequado, tá? É bem personalizado mesmo, vai depender muito da criança. Bom, nós temos aqui uma intervenção muito comum, que é o PECS, que é o Picture Exchange Communication System. Sistema de comunicação através de troca de figuras. O PECS é um método muito usado para crianças que não conseguem uma interação verbal, elas não conseguem falar. Então, através de cartõezinhos que essas crianças podem manipular, elas vão formar frases, elas vão pedir coisas, elas vão descrever sentimentos, pensamentos, elas podem montar histórias. Ele é muito usado também para crianças que têm paralisia cerebral ou algum tipo de deficiência que dificulta a comunicação verbal, tá? E como vocês podem ver aí no slide, nos cartões a criança pode comunicar as coisas que ela está pensando, as necessidades dela, como ligar, falar que está fraco, caracterizar. Você pode apresentar histórias para essa criança e pedir para ela relacionar os cartões com essas histórias. Então, é uma maneira de promover a comunicação e também a interação social. E tem sido muito eficaz no tratamento com as crianças que têm o transtorno do espectro autista. A fonte onde eu peguei esse cartão aí para colocar aí para vocês tá aí do site, tá? Eu sugiro que vocês visitem porque neste site tem mais cartões, tem explicação mais detalhada de como eles usam esses métodos com as mais diversas crianças ao redor do mundo, tá? E embora aqui a gente tenha as palavras em português, esses cartões podem ser usados em qualquer língua, tanto que eles são usados no mundo todo. Então, acessem lá, tá? E vejam os trabalhos que são feitos com o PECS. Fora os métodos tradicionais, as intervenções tradicionais, nós temos também tratamentos e terapias alternativos, que podem ser usados com a criança autista. É importante lembrar, gente, que esses tratamentos alternativos, eles devem ser escolhidos de acordo com as necessidades da criança. Eles não são tratamentos específicos para o autismo, mas eles ajudam as crianças autistas de acordo com algumas necessidades que elas têm no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da interação social, do afeto. Então, mesmo não sendo desenvolvidos especificamente para o autismo, eles têm funcionado com algumas crianças. É importante que os pais tenham bom senso. Primeiro, ver se o tratamento realmente é útil para a melhora da qualidade de vida da criança. Segundo, não deixar de informar
o médico a respeito desse tratamento e, claro, não abandonar o tratamento tradicional, tá? Esse tratamento alternativo, ele vem para complementar e não para substituir, bom? Nós temos a ecoterapia, que nós vamos ver melhor no próximo slide, a musicoterapia, a acupuntura. Esses tratamentos podem funcionar para diminuir a ansiedade da criança, a hiperatividade, melhorar o sono, melhorar a alimentação, a interação social, tá? É importante a gente comentar aqui também que alguns casos de TEA requerem a medicação, mas isso deve ser decidido pelo médico e receitado por ele, tá? Jamais deve ser indicada ou iniciada por leigos ou por conta da família. Mesmo indicada pelo médico, a medicação deve ser tomada no horário, deve ser seguida a recomendação do médico na íntegra, sem aumentar nem diminuir dosagem, tá? E sempre relatar para o médico as reações adversas que a criança apresentar. E também é importante que o médico informe a família sobre a necessidade daquela medicação e quanto tempo essa medicação vai durar, tá? E caso a medicação não apresente um resultado satisfatório, a família pode questionar o médico ou pedir uma segunda opinião, tá? Uma segunda opinião de um também médico, claro. Então, pessoal, a ecoterapia, ela tem sido usada no mundo todo como terapia mesmo, não só para autistas, mas para crianças em reabilitação, às vezes de uma deficiência, de alguma doença, enfim. A ecoterapia é um tratamento em que se usa cavalos, né? Vem de equinos. Então, vocês veem na foto uma criança que está interagindo com o cavalo e está gostando. Nos autistas, nas crianças com espectro, ela tem mostrado resultado e melhora na linguagem da criança, na autoconsciência, né? Aquela enxergar-se como um ser e parte do universo. Melhora a relação afetiva, porque ele desenvolve a afetividade com o animal e acaba depois ampliando isso para os seres humanos. A expressividade dessa criança que vai se divertir, vai rir, coisa que talvez não faça fora desse ambiente. Tem a fonte aí do site onde foi pega essa imagem e onde eu busquei essas informações. Vocês podem acessar porque lá tem mais informações, tá? Inclusive de locais que fazem isso. É um tratamento alternativo e que é bastante indicado dependendo da necessidade da criança.